Olá, seja muito bem-vindo ao VirtusCast, o podcast que trará os ensinamentos das pessoas mais sábias de nossa história e como os antigos têm toda a sabedoria necessária para alcançarmos a vida que queremos e assim poder fazer a diferença. Valores. Os valores humanos podem ser definidos como os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação de sua consciência e da maneira como vivem e se relacionam em uma sociedade. No episódio anterior falamos sobre apego e o quão somos apegados à família, por exemplo. E se fazemos o que fazemos por vontade própria ou por crenças que foram instaladas em nossas mentes. Aqueles que temos contato ainda na infância têm grande impacto na geração de nossos valores como pessoas. Sendo assim, a família, o ambiente onde crescemos, pode ser uma bênção, mas também pode ser nossa maior maldição. A bênção é quando recebemos amor, somos ensinados a amar, respeitar a todos e saber que ninguém é melhor que ninguém. Saber que existe a autoridade e que devemos respeito aos nossos pais, professores e aqueles mais sábios. Mas também saber que autoridade não quer dizer autoritarismo. Seguir as normas, como usar o cinto de segurança e não passar no farol vermelho, não por medo, mas pelo bem coletivo, pelo bem de todos. Já a maldição é quando nos são passadas ideias distorcidas de valores. Você já assistiu ao filme A Outra História Americana? No filme, temos o protagonista chamado Derek, um neonazista americano. Ao longo do filme, identificamos que aquele ódio aos negros e estrangeiros veio de dentro da casa dele. Seu pai, para ser mais exato. O pai de Derek era um bombeiro que foi assassinado. A morte de seu pai ajudou no desenvolvimento da ideia racista que lhe foi ensinada dentro de sua casa. Só após ser preso por assassinar 2 homens negros, ele percebe o quão idiota é o racismo e o quão ruim é você sentir ódio o tempo todo. Enfim, para saber mais sobre o filme, sobre a história do filme, sugiro que assistam. É um ótimo filme. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta. Nelson Mandela. Será que se tivéssemos uma disciplina chamada cidadania ou algo assim, teríamos tantos problemas relacionados ao tratamento uns com os outros? A disciplina que temos hoje é a sociologia, mas não é nada explorado nas instituições de ensino. Lembro que além de não nos interessarmos pelo tema na escola, os professores não estavam nada preparados para lecionar essa disciplina tão importante. Assim como muitas matérias na escola, a maioria dos alunos estavam mais preocupados em passar de ano do que com o tema em si. Uma disciplina que pode melhorar todos nós como cidadãos deveria ser exigida uma simples nota, um entendimento claro do assunto. Bom, além dos ensinamentos passados pelas escolas, os ensinamentos passados dentro de casa são tão importantes quanto. Inclusive no filme que falamos anteriormente, A Outra História Americana, o rapaz é totalmente corrompido pelos ensinamentos de casa. Então podemos ver
que mesmo se as escolas investirem pesado em cidadania, de nada adiantaria se em casa os exemplos forem distorcidos. Somos ensinados a temer a diferença. Somos ensinados desde a infância a estabelecer uma separação daqueles que são estranhos, daqueles que são diferentes de nós. Quando nossos pais diziam "não fale com estranhos", eles com certeza tinham uma preocupação com o que podia acontecer caso nos relacionássemos com estranhos. Mas o que a gente não se dá conta é que a fonte de nossos preconceitos podem surgir por ensinamentos como este. Crianças são um papel em branco e acabam levando muitas coisas de forma literal. Então, não fale com estranhos ou o homem do saco vai te levar, por exemplo, podem parecer coisas inofensivas, mas talvez não sejam tão inofensivas assim. Já falamos no episódio 16 sobre a tolerância. Nele, falamos sobre tolerância ativa e passiva. A passiva é quando dizemos que não temos problemas com opinião religiosa, opinião política, entre outras opiniões das outras pessoas, desde que elas não estejam perto de nós. Já a ativa é aquela que diz que só é bom e possível viver em sociedade por conta da existência da diversidade. Bom, se cresço achando que o estranho, o diferente, é uma ameaça, como serei tolerante ativo? Todo o preconceito que temos nasce antes mesmo de nos darmos conta. Com comentários dentro de nossas casas, escolas e até mesmo na rua. Como já diz o nome, o preconceito é um conceito que temos sobre algo ou alguém antes mesmo de ter conhecido. O preconceito nasce de nossos medos, nossa falta de conhecimento. Então vamos tomar muito cuidado ao tentar ensinar as crianças através do medo. O medo nos cega. Mas como foi apontado por Nelson Mandela, se podemos aprender o ódio, podemos aprender o amor. Então ninguém está perdido. E como tudo em nossa vida, vamos olhar primeiro para nós mesmos e nos perguntar quais são nossos valores, quais são nossos preconceitos. Essas perguntas somente nós mesmos podemos responder. E elas podem ser respondidas com sinceridade, pois se não formos honestos com nós mesmos, seremos incapazes de sermos honestos com os outros. Não tenha como assunto principal falar mal da vida alheia, falando que os outros são preconceituosos, que os outros são um problema. É justamente esse pensamento de que o outro é o problema que gera o racista, o misógino, o homofóbico. Vemos então que valores distorcidos podem levar ao preconceito. Antes de julgar, por que não olha para si mesmo? Verá que está cometendo o maior ou o mesmo erro. Muito obrigado por escutar esse episódio do VirtusCast. Espero que tenham gostado desse episódio. Caso tenha alguma dica, feedback, entre em contato pelo nosso Instagram @virtuscast ou pelo e-mail virtus.cast@gmail.com. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os adultos.